Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Eu sou o professor Rafael e junto comigo está o intérprete de Libras, Danley. E queremos desejar a todos vocês uma ótima aula. Não importa se você está assistindo pela manhã, à tarde ou à noite. O mais importante é prestar bastante atenção, assistir a videoaula para fazer a atividade com muito capricho. Combinado? E lembrando, qualquer dúvida que você tiver, não precisa guardar ela não. Manda uma mensagem para a sua professora, para o seu professor e tira a dúvida junto com eles. Tá certo? Então, vamos começar agora a nossa videoaula de hoje. Hoje vamos ter a aula de matemática e aprender mais um pouquinho sobre construção de instrumentos de coleta de dados. Esses dados podem ser informações de uma pesquisa ou qualquer outro tipo. Vamos aprender como organizar e a importância de ficar bem organizado e de uma forma bem clara, tá certo? Eu vou trazer aqui alguns exemplos. Então, vou perguntar a vocês, o que significa coleta de dados? Vocês sabem? Pensa aí direitinho. Já ouviram essas palavras antes? Muito bem! Coleta de dados é um processo de recolhimento de dados e esses dados, essas informações, são utilizados nas tarefas de pesquisa, planejamento, estudo, desenvolvimento e experimentações. Então, na aula de hoje, vamos aprender como organizar elas, como podemos fazer uma pesquisa e essas informações ficarem de forma clara e objetiva. Tá certo? Então, vamos prestar bastante atenção. Combinado? Então, que tal agora a gente realizar uma pesquisa, coletando informações e vamos representar essas informações em gráfico ou tabela. Vamos lá? Vamos ter uma pequena situação-problema e vamos ajudar o nosso amiguinho a conseguir organizar o gráfico e uma tabela de acordo com a sua pesquisa. Então, vamos agora resolver uma pequena situação-problema, igual àquela que fazemos as continhas, os cálculos. Eu vou ler ela junto com vocês e depois vamos aprender como podemos resolver ela de acordo com a coleta de dados, com a pesquisa. Vamos lá? A professora de Gabriel perguntou a ele se ele assistiu às Olimpíadas, os Jogos Olímpicos. Depois, explicou a atividade para ele. Ele precisa fazer uma pesquisa e apresentar na sua pesquisa a quantidade de medalhas dos 3 países que mais conseguiram medalha e o Brasil. Então, ele vai precisar pesquisar na internet. Então, ele vai precisar representar a quantidade de medalhas de cada país no seu trabalho. Então, vamos ajudar Gabriel a resolver esse probleminha? Ele pensou e teve uma ideia. Ele vai representar o seu trabalho, essa pesquisa, com gráficos e tabelas, para ficar de uma forma simples, clara e objetiva, com todas as informações que a professora solicitou, que ela pediu para ele fazer na sua atividade. Então, vamos acompanhar Gabriel no desenvolvimento do seu trabalho, da sua atividade. Vamos lá? Acompanha junto comigo. Então, a tabela e o gráfico nos ajudam a analisar e interpretar dados, informações importantes, porque com eles bem organizados, podemos saber qual é o assunto e as informações essenciais de acordo com cada um dos temas. Por isso é importante a gente criar a tabela ou gráfico com todos os dados principais, tá certo? Na aula de hoje, vamos aprender quais são esses. Vamos revisar um pouquinho, tá certo? Então,
Gabriel iniciou a pesquisa das informações necessárias para fazer a sua atividade. Ele foi recolher informações. E quando ele pesquisou na internet, ele percebeu que as informações com o nome de todos os países e a quantidade de medalhas estavam escritas na forma de uma tabela. Então ficou bem fácil para ele saber o nome de cada país e a quantidade de medalhas que ele precisa descrever na sua atividade. Ele recolheu as informações e agora vai construir uma tabela para ficar bem organizado. E depois vai criar o seu gráfico. Então, vamos acompanhar agora Gabriel fazendo a construção de sua tabela. Então, com as informações que Gabriel recolheu na sua pesquisa, ele agora vai criar uma tabela junto com a gente. Para ele criar a tabela dele, ele vai precisar fazer ela de forma organizada. Para isso, é muito importante que essa tabela possua um título. Então, ele criou o título de nossa tabela, que diz o seguinte: medalhas nos Jogos Olímpicos. Assim, a gente já sabe sobre o que é que a nossa tabela vai estar informando. E depois disso, ele vai criar o corpo da tabela. O corpo da tabela possui células, linhas e colunas. Cada uma serve para guardar um tipo de informação e organizada de uma forma. Vamos conhecer aqui, ó. Primeiro, ele criou uma coluna com as informações de todos os países, os 3 primeiros e o Brasil. E ao lado, ele vai criar mais colunas com a quantidade de medalhas, de ouro, de prata e de bronze. E a gente pode observar aqui que cada linha tem o nome do país, a quantidade de medalhas de ouro, de prata e de bronze. Ela é organizada nesse formato para ficar bem organizada. A gente sabe que cada uma dessas linhas vai representar um dos países e cada coluna vai representar as informações referentes à quantidade de medalhas que cada país ganhou, seja de ouro, de prata ou de bronze. Por isso é tão importante a gente criar uma tabela e fazer ela bem organizada, com as informações essenciais, o título e no corpo da tabela, as linhas, colunas, serem bem organizadas. Então, agora Gabriel vai criar um gráfico de acordo com as informações na tabela que ele criou de acordo com a pesquisa que a professora pediu. Então, vamos lá. O mais importante a gente tem que fazer primeiro é colocar o título desse gráfico, igual a gente fez na tabela. O título do gráfico vai ser Medalhas nos Jogos Olímpicos. E agora, vamos criar o nosso gráfico. Ele possui uma linha vertical e uma outra horizontal. E as informações presentes na tabela ou na nossa pesquisa vai ficar entre essas linhas, tá certo? Depois disso, vamos acrescentar na linha horizontal, que é essa linha deitada, quais são os dados que vamos apresentar no gráfico. Colocando aqui o nome de cada país. A informação vai ser acrescentada acima do nome desses países. E essa linha vertical, ela vai possuir os valores de acordo com as informações da nossa pesquisa. Então, vou colocar aqui os valores representando a nossa tabela, começando de baixo até em cima. O primeiro número é o 0 e vai aumentando de dezena em dezena, de 10 em 10. E agora, vamos representar a quantidade de medalhas de acordo com esses valores que colocamos na linha vertical, que é como se ela estivesse em pé. Podemos passar pequenas linhas demarcando o nosso gráfico, para a gente saber que quando chegar nessa linha do número, por exemplo, do número 10, vai ser uma quantidade. E a quantidade vai depender de acordo com
a coluna que vamos desenhar no nosso gráfico. Por exemplo, olha, a gente tem aqui os números que tem no tracinho da vertical. Eu desenhando uma coluna que chega até o número 10, igualzinha com essa linha do número 10, vai representar que tem 10 unidades. O valor da nossa coluna vai ser 10. Então, olha, como a gente pode ver aqui nas informações da nossa tabela, os Estados Unidos possuem 39 medalhas de ouro. Então, vou desenhar aqui uma coluna e ela vai chegar lá bem pertinho do número 40, que representa 39 medalhas de ouro que o país ganhou nas Olimpíadas. Vamos fazer a construção do nosso gráfico linha a linha, para ser bem organizada. Então, a próxima coluna que vamos desenhar vai representar as medalhas de prata. Vai ser igual a, muito bem, 41. Então, eu vou desenhar aqui uma coluna e ela vai passar um pouquinho dessa linha do número 40. Significa que vai possuir mais de 40, de acordo com o tamanho da nossa coluna. A próxima coluna vai ter uma cor diferente. Estão percebendo isso? A primeira coluna representa as medalhas de ouro, então ela é dourada, mas poderia ter qualquer outra cor. Eu coloquei elas dessas cores porque vai facilitar na hora da gente fazer a interpretação desse gráfico. Então, o amarelo representa a coluna das medalhas de ouro, o prata, o cinza, das medalhas de prata, e o de bronze, que é a próxima coluna, que os Estados Unidos têm 33, vai ter uma cor um pouco avermelhada, para lembrar um pouco a cor do bronze. Então, preencher agora as medalhas que o país dos Estados Unidos recebeu, vou agora para o próximo país, que está lá embaixo, na linha horizontal. Vai ser a China, tá certo? Ela possui 38 medalhas de ouro. Foi a quantidade que ela recebeu. Então, a nossa coluna vai estar bem pertinho do número 40, mas um pouquinho menor que a dos Estados Unidos. Estão vendo? Tem um espaço maior entre a coluna e a linha do número 40. Colocamos a quantidade de medalhas de ouro e agora vamos acrescentar de medalhas de prata. Ela recebeu 32 medalhas de prata. E por último, nessa linha, tem a quantidade de medalhas de bronze. Ela recebeu 18. Tá vendo que a coluna das medalhas de bronze chega bem pertinho do número 20. Então sabemos que vai ser 18. Podemos depois acrescentar os valores. Ou então, usar o gráfico e a tabela um ao lado do outro, para ficar bem organizado e representando a nossa pesquisa. Então, o próximo item que vamos acrescentar vai ser na próxima linha de nossa tabela. O nome do país é o Japão. Ele possui 27 medalhas de ouro, 14 de prata e 17 de bronze. Então, a gente pode observar, de acordo com o nosso gráfico, que a quantidade de medalhas representa o tamanho da coluna que vamos desenhar no nosso gráfico. Como a gente pode ver aqui, em cada um dos exemplos. E o próximo item que vamos preencher é o do Brasil. Como a professora pediu para fazer uma pesquisa dos 3 países que receberam mais medalhas e o Brasil para ter uma comparação. Então, vamos acrescentar aqui a quantidade de medalhas de ouro, de prata e de bronze que o Brasil recebeu. 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. Estão vendo que o tamanho de cada coluna no gráfico acima do nome do Brasil tem um tamanho diferente, representando a quantidade de cada medalha que ele ganhou. Então, para facilitar aqui, eu vou colocar aqui uma pequena legenda, representando que a
coluna na cor amarela são as medalhas de ouro de cada país, a cinza, as medalhas de prata e as avermelhadas, as medalhas de bronze. Tá vendo como ficou bem organizado aqui o nosso gráfico? A gente pode ver aqui qual foi o país que ganhou mais medalhas de ouro, de prata e de bronze, de acordo com o tamanho de cada coluna no nosso gráfico. Ficou bem organizado o nosso gráfico e a nossa tabela. Lembrando que o mais importante é que a nossa tabela e o nosso gráfico tem que ter um título referente ao assunto, ao tema. Então, agora que aprendemos mais um pouquinho sobre gráficos e tabelas, vamos prestar bastante atenção na explicação da atividade que o seu professor, a sua professora, vai passar lá no grupo da sala de aula. Tá certo? E lembrando, qualquer dúvida que tiver, não guarda ela não. Manda uma mensagem para a sua professora ou seu professor e tira a dúvida junto com eles. Combinado? Então, um abraço e até a próxima aula do nosso canal Educação Conectada. Tchau!